Olá pessoas, eu sou Yuri Marcon e no vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre responsividade. O nosso projeto, entre aspas, ele está pronto, mas algo que me incomoda um pouquinho é a forma com que ele ficou quando abrimos no celular. Então nesse vídeo a gente vai falar um pouquinho sobre responsividade trabalhando com CSS mesmo e também utilizando algumas funcionalidades que o Bootstrap oferece pra gente, tá legal? Então a primeira coisa que eu acho que a gente precisa fazer é arrumar aqui esse card principal aqui está muito grande, ele pode ser um pouquinho menor e depois a gente melhora um pouquinho a UX aqui para selecionar um Pokémon. Pô, ter que correr para baixo não é muito legal, tá? Então vamos lá, vou minimizar a câmera aqui para vocês poderem ver melhor o projeto. Então primeira coisa, vamos trabalhar aqui nesse card. Vamos lá em Components, Card Pokémon Selected. Fechar isso aqui para a gente poder enxergar um pouquinho melhor o código, tá bom? Então vamos aqui no CSS. No CSS, o que a gente vai fazer? Vamos trabalhar com @media screen, tá? Aqui nessa parte do screen, ele espera receber o parâmetro, tá? Aqui é do CSS, ele espera receber o parâmetro no qual ele vai trabalhar com o tamanho da tela. Então eu vou colocar um max width de 600 pixels. A gente vai mudar esse valor depois, conferindo lá no Bootstrap, mas vamos deixar assim por enquanto. Então, quando o tamanho da tela não for maior do que 600, deixa eu mudar aqui, ó. Então vai ter eu vou pegar essa classe, Ctrl C, vou colar aqui embaixo, Ctrl V. Legal? Então, vamos indentar melhor aqui. O que eu quero fazer? A cor vou deixar a mesma, então não vou alterar quando tiver numa tela menor, mas a altura, vamos ver 40 de altura, como é que fica? Vamos salvar, reduziu, ficou mais baixo, porque estou com a largura da tela menor do que 600, tá legal? Então quando ele for mais do que 600, ele volta à altura que ele era antes. Ó, até aqui, ó, olha só, aqui antes dele o Bootstrap trabalhar com os grids, ele dá um bugzinho, não fica do jeito que a gente quer, a gente vai arrumar isso olhando no Bootstrap, tá legal? Mas por enquanto vamos trabalhar um pouco mais aqui. Então aqui, ó, o card já ficou um pouquinho mais baixo. Acho que tá bom, tá legal? Essa altura aqui. Mas a imagem está muito grande ainda, a gente não consegue ver o que tem aqui embaixo, nada. Então vamos reduzir o tamanho da imagem para isso. Então vamos remover a altura que a gente colocou aqui dentro da tag image, que a gente falou que seria 250 pixels. Vamos fazer o seguinte, na classe Card Pokémon Selected, quando tiver uma imagem dentro, é para a imagem ter 250 pixels. Então vamos aqui, ó, então, Card Pokémon Selected, vou copiar, ponto, Ctrl-V, IMG, e aí aqui dentro, eu vou falar que, no caso, a imagem, eu quero que tenha uma altura de 250 pixels. Ctrl-S, beleza, ficou igual como era antes. Eu acho que tá legal aqui, tá bom? Mas agora vamos ver na parte da responsividade como que a gente vai fazer. Cola aqui embaixo, só que quando ele for não tiver passado de 600 pixels, eu vou querer que a altura da imagem seja 150 pixels. Vamos ver. Acho que tá ok, né? Agora, um outro ponto. Aqui, ele está muito colado, tá legal? Então a gente vai precisar de uma margem. Então, eu vou falar que o Card Pokémon Selected, ele tenha uma margem de em cima 0, na lateral, por enquanto vamos colocar 0, mas a gente vai mexer nisso. Embaixo eu vou querer 10 pixels e na outra lateral eu vou querer 0 também. Ctrl S, pronto, deu uma pequena margem embaixo. Por que eu vou mexer nessas margens laterais? Porque outra coisa que não está legal, esse card desse tamanho aqui eu acho que não faz muito sentido. Eu acho que a largura dele seria o width, ele pode ter 30%, entendeu? Quando ele estiver nesse tamanho de tela.
30% não ficou legal. 40%, vamos ver. 45%. Ok, 45% eu acho que tá legal. Mas ele colado aqui não é legal. Eu acho legal ele no centro. E para centralizar ele, vamos só alterar aqui embaixo. Ó. Então, como a margem de cima é 0, a margem, esse segundo parâmetro é a margem left, tá legal? Então, margem left eu vou colocar alto, tá? Embaixo 10 pixels mesmo. E a margem right eu vou colocar alto também. Vamos ver se funciona. Show de bola. Então agora a gente tem nossa cartinha centralizada aqui. Então quando eu seleciono um Pokémon, ele já está funcionando. Legal. Porém, outra coisa que eu não estou achando tão legal é essa forma aqui, ó. Tipo, eu tenho que arrastar, né? Tipo, não está muito legal isso aqui. Eu acho que eu posso até reduzir um pouquinho esse card, tá? Então eu vou falar que a altura dele vai ser 30. Ficou bem menor. E a largura poderia ser 40%, um pouquinho menor. E a imagem, em vez de 150, vai ser 100. Beleza. Achei que ficou um pouco melhor. E eu tenho mais espaço aqui dentro dos meus cards, tá? Outra coisa que me incomoda um pouquinho é ter que, por exemplo, essa listagem está muito lá para baixo, tipo, eu tenho que correr a tela para chegar nela, e para mim não está muito legal. Então, vamos lá. Então agora vamos arrumar a listagem. Para arrumar a listagem, deixa aqui, vamos em... Aqui eu acho que está em Views, About Home, Home Views, legal. Vamos fechar aqui. E está aqui embaixo. Quando a gente colocou que seria 75 VH, é porque ele faz sentido na tela inteira, tá? Mas no mobile não faz tanto sentido assim. Então vamos criar aqui também um @media screen, tá legal? Onde max width seja de 600 pixels. Tá? Vamos copiar esse card list, jogar aqui para dentro, indentar, remover esses overflow, beleza. E a altura, vamos ver com 30 VH como é que fica. Salvei. Carregando aqui, parar o projeto e rodar de novo. Beleza, então aqui ele precisou parar o projeto e rodar de novo. Esse bugzinho que deu aqui, foi porque eu fiz alguma coisa aqui na tela e ele não atualizou, não funcionou o hot reload. Então caso aconteça algum momento com vocês isso, vocês achem estranho, dê um reload na tela, pause o projeto e start ele novamente, tá? Então 30 VH é pouco, vamos ver 40. Command S, salvei. Como não está rodando o hot reload para essa situação, 40 é pouco também, então parei o projeto e rodei de novo, vamos ver 50. Ctrl S, não, vou parar o projeto, rodar novamente. 50 foi muito, mas dá para ver que está quase lá, então 48. Salvando, parando o projeto e rodando novamente. Eu acho que ficou bacana, tá bom? Então aqui está ok. Se a gente ampliar a tela, está funcionando a responsividade, tá joia? Agora, algo que a gente pode resolver é esse ponto aqui, ó. Quando eu começo a ampliar, ó, quebrou o que a gente trabalhou. Por que ele quebrou? Porque até aqui, ó, cadê? Então aqui, ó, ele está passando dos 600 pixels, que é o que a gente fez aqui. Mas ele não está casando legal ali com o parâmetro do Bootstrap, que era para fazer isso aqui, né? Então era só para mudar esse CSS quando chegar nesse tamanho. Mas que tamanho é esse? Eu consigo ver aqui pelo navegador, mas vamos lá na documentação do Bootstrap, porque eu acho que é interessante a gente ver na documentação. Bootstrap. Então aqui, indo em Bootstrap, Docs, né? Eu vou descer um pouquinho, vou aqui em Layout, Grid.
Descendo aqui um pouco, eu tenho essa tabelinha. Essa tabelinha, o que ele está falando? Que o XS, que é o Extreme Small, é 576 pixels. O Small é menor, né? Menor do que 576. Small é maior do que 576. MD é maior ou igual do que 768. Vou copiar esse valor. 768, vamos copiar, Ctrl C. Porque é esse o valor que a gente está precisando aqui. Porque quando ele sai daqui, sai desse parâmetro do Bootstrap para esse, ele passou daqueles 700 e pouco, né? Então, vou jogar ele aqui. Vamos ver. 768. Salvei. Vamos voltar lá no card Pokémon e arrumar esse Max Width. Ctrl V. Ctrl S. Beleza. Vamos ver se funcionou. Agora sim. Agora, até esse momento aqui, ele ainda está trabalhando com aquele CSS que nós criamos. Mais do que isso, ele já utiliza o CSS do Bootstrap, os parâmetros do Bootstrap. Então, salvei aqui, um reload. Ótimo. Agora, outro ponto que eu acho que a gente pode trabalhar é a gente... Olha só, nesse momento, o card está muito estreito, não está nem cabendo o nome do Pokémon direito. Aqui, vamos trabalhar com o Bootstrap mesmo, tá bom? Então, vamos lá no componente List Pokémon. Esse componente aqui, ele é responsável por cada cardzinho desse aqui dentro, ok? Vamos subir aqui. Deixa eu fechar essa parte de baixo. Beleza. Então, essa div aqui, ó, que ele está com col 4, ou seja, uma coluna com 4... Uma coluna com... Cada card tem 4 colunas, né? 4 com 4 com 4, 12. O que eu vou fazer aqui? Vou falar que o padrão dele é isso mesmo, essa é col 4. Porém, vou falar que a coluna, no caso de MD, seja 6. Legal? Ou seja, ocupa 6 colunas. Então eu quero só 2 cards, se ele for MD. Então, vou salvar isso aqui. Vamos ver o que vai acontecer agora. Aqui, ó, MD está com 6 colunas, só que quando fica na tela inteira, ele ainda está com 6 colunas, né? Só 2 cards. Ainda não é isso que eu quero. Então, quando ele for col LG, tá bom? Que é o largo, então eu quero que tenha 4 cardzinhos. 4 cardzinhos, então 12 dividido por 4 vai ser 3. 3 colunas. Vamos salvar e vamos ver agora. 2. Beleza. Então, aqui ele ainda está dando uma pequena quebradinha, que não está muito legal, mas está funcionando, tá bom? Vamos ver aqui o outro parâmetro que ele tem. Ele tem o LG e depois do LG tem o XL. Vamos ver se o XL pode funcionar aqui no nosso caso. XL. Ctrl S. Legal, funcionou. Então, aqui no celular eu tenho 3 colunas, legal? Ampliou um pouquinho, foi para o MD, eu tenho 2 colunas, tá joia? E quando amplia mais um pouco aqui, ó, chegou no XL, ou seja, extra large, tá bom? E depois do extra large eu acho que tem mais um aqui, vamos deixar aqui, ó. Depois do XL tem o XXL, tá legal? Que é quando o monitor ele tem mais de 1400 pixels, tá joia? Não é, pelo menos não é a resolução do meu monitor. Se for a resolução do seu monitor, ajusta aí e faz uma responsividade bem bacana. Agora, algo que eu acho que a gente pode fazer também, principalmente para contemplar aqui no que a gente vem falando, é o seguinte. Aqui, ó, eu tenho XP e tenho altura. Vamos supor que você tenha colocado aí no seu projeto, não vou colocar aqui, né? Mas mais parâmetros. Legal? Eu acho que é legal que você faça isso aí para ir treinando e praticando. Quando a gente colocar ele no mobile, ou a gente teria que deixar menor a fonte, ou esconder os outros parâmetros. Aqui eu vou dar um exemplo de esconder mesmo os parâmetros, utilizando só o Bootstrap. Então vamos lá no card Pokémon Select, vou fechar esse home, list Pokémon vou fechar também, e vou fazer o seguinte. Aqui, ó, toda essa row aqui, vou copiar ela, vou jogar aqui para baixo.
Colei. Deixa eu salvar isso. Olha lá como é que ficou. Tenho duas alturas. Se eu ampliar, ele está bem coladinho aqui, nem está muito legal. Vamos só fazer um ajustezinho aqui. Essa coluna, eu quero que ela tenha uma margem top de 4. Tá legal? Vamos salvar. Olha ali, ficou ali embaixo, né? Aqui quase não dá para ver, né? Mas está lá. Mas existe ali, ó. Deixa eu colocar a margem top de 3, só para vocês verem que existe, ó. Tá lá atrás, mas ainda está aqui. Mas vamos dar um exemplo que nessa situação aqui eu não quero que ele exista. E colocando aqui uma div. Jogo isso tudo aqui lá para dentro. E agora, vou colocar aqui uma classe. Aqui eu vou falar que o padrão é display none. Legal? Ctrl S, ele sumiu. E ele sumiu tanto se for na tela grande ou na tela pequena. Mas, se for médio, então display MD. Se passar da tela média, eu quero que esse display seja block. Salvando aqui, vamos ver. Pronto. Então o que eu fiz? Quando ele estiver na tela pequenininha, não aparece aquelas informações. Tela maior já vai aparecendo. Isso aqui é muito utilizado em algumas plataformas que às vezes ele não tem opção para você fazer alguma coisa pelo celular, mas ele tem a opção de você fazer alguma coisa pelo computador, tá? Na versão web pelo computador. Não sei se vocês já viram alguma coisa assim, principalmente site do governo, essas coisas. Quando coloca a responsabilidade, não cabe tudo na tela. Então acaba tendo que ocultar algumas informações. Então é assim que funciona. Então é isso aí, o nosso curso fica por aqui. Eu acho que já está ok a responsabilidade que a gente criou aqui no nosso projeto, tá bom? Já dá para mostrar para as pessoas, já serve como portfólio. Aqui nós trabalhamos com responsabilidade via CSS e responsabilidade utilizando o Bootstrap. A gente poderia utilizar mais o Bootstrap nesse projeto que a gente fez, a gente poderia utilizar mais o CSS também, mas eu quis mesclar os dois ali para mostrar que o Bootstrap não anula o CSS e nem vice-versa, sim, um complementa o outro. Espero que, se você faça esse projeto, compartilhe comigo, mostra para mim como é que você fez. Espero fortemente que contribua no seu conhecimento e ajude a fazer um portfólio cada vez mais legal. E o nosso curso termina por aqui. Boa sorte, pessoal. Tchau, tchau.